Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Elba, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui na Gol TV. A sua participação com a gente aqui é de extrema importância e por isso que é muito importante ter vocês aqui com a gente. Então deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Vamos falar algumas coisas, vamos falar sobre o Evander, que quer voltar para o futebol brasileiro, uma informação que ninguém trouxe, exclusiva aqui do canal, de que Bahia e São Paulo estão de olho num possível retorno do Evander no final da temporada, tá bom? Vamos falar também sobre o confronto do Bahia contra a equipe do Curitiba e um acidente. Aconteceu aí o Caio Alexandre, que estava em tratamento, parece que foi liberado, parece que deve ser relacionado para o jogo contra o Curitiba. Teve um acidente automobilístico, mas está tudo bem, a gente vai só atualizar e trazer essa informação para vocês aqui na Gol TV, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, dá essa moral, deixa o like e inscreva-se, que é muito importante pra gente, tá bom? Vamos às informações então, meus amigos. Olha só, antes de qualquer coisa, vamos abraçar os amigos que sempre estão com a gente aqui na Gol, sempre estão valorizando o nosso trabalho, sempre estão dando moral pro nosso trabalho. Então vamos dar essa moral aí pra essa galera que tá sempre com a gente aqui. É o Fernando Jesus, tá falando sobre a informação que nós trouxemos também sobre o Matias Vargas, né, o argentino. Ele botou aqui, ó, aí agora para chegar de graça tem que ser rápido e agir nas chances do mercado. As duas equipes que estão interessadas no argentino, Matias Vargas, é o Bahia e o Vasco da Gama, tá, meus amigos? Aí, o Bahia, se perder pro Vasco, esquece, né? Se perder pro Vasco, esquece, tá? Abraçar o Magno Cerqueira, o Grupo City não vai disputar jogador já pronto com clubes nenhum. Eles não querem gastar dinheiro com jogadores acima de 25 anos. Mas ele chegaria de graça, né, Magno? Ele chegaria de graça. Eu acho que a única coisa que iria fazer o Bahia era pagar o salário dele. Fundação Palmares, Rio de Janeiro. A dificuldade é o Bahia não tornar jogos fáceis. Essa é uma questão que eu venho batendo na tecla também constantemente, de que o Bahia ele tem dificuldade em matar os jogos, né? E com toda a sinceridade do mundo, meus amigos, esse jogo contra o Curitiba vai ser um jogo bem complexo, tá? Vai ser um jogo bem difícil. O Curitiba tem alguns jogadores qualificados, então assim, vai ser bem difícil. O Diego Reis, ele botou aqui a penúltima mensagem. Engraçado, esse Grupo City paga mais de 30 mil em um zagueiro do Sub-20 para chegar e resolver as lacunas. O time não tem investimento, só quer ter oportunidade de mercado. Deve estar falando do Luiz Gustavo, né? Concordo com você. E o Magno Cerqueira ainda botou aqui, ó. Jonas, o Bahia não é mais favorito contra time nenhum, seja em casa ou fora, mentalmente, fisicamente e tecnicamente enfraquecido. E mais uma vez eu repito, esse jogo contra o Curitiba vai ser um jogo muito difícil, cara, muito difícil. Vamos direto ao assunto, trazendo a informação para vocês de que o Evander quer voltar para o futebol brasileiro. Ele tem 27 anos, quer voltar para o futebol brasileiro na próxima temporada. Ele tem um contrato com o Cincinnati, lá da MLS, até 31 de dezembro de 2027, mas ele quer antecipar a informação que nós trouxemos aqui, exclusiva da Gol TV, que ele quer antecipar a volta para o futebol brasileiro já na temporada, já no início de 2027, e duas equipes estão de olho no jogador, São Paulo e Bahia. O Bahia já vinha olhando esse jogador antes mesmo dele ir lá para o Cincinnati. O Flamengo, outrora, fez também contato com o atleta em uma proposta de 10 milhões de euros, mas agora é um querer do atleta voltar para o futebol brasileiro. Ele tem 27 anos, foi revelado pela equipe do Vasco da Gama, teve passagens além do Vasco da Gama pelo futebol dinamarquês e também pelo futebol da MLS, onde está até hoje. Tá bom? E ele é uma das principais peças da MLS, cara. A MLS que tá muito estrelada, a MLS que tem vários bons atletas, tem aí no Evander um dos principais jogadores também em números e efetividade, tá? Só para você ter uma ideia, ele pelo Portland, que era o time dele anterior, ele fez 61 jogos, 26 gols e 22 assistências. Só para você ter uma ideia, então, de 61 jogos, ele participou aí de quase 50 gols em 61 jogos. Quase que 50 gols, tá? E no Cincinnati, os números dele também estão impressionantes. Com 59 jogos, ele tem 29 gols, é a temporada mais artilheira dele jogando na MLS, e tem 23 assistências, irmão. Então, uma temporada dele muito boa. A melhor temporada dele aí na carreira foi jogando na Dinamarca, no Midland, lá da Dinamarca, onde ele fez 167 jogos, 50 gols e 38
assistências. Cara, ele tem excelentes números. Ele tem 300, na carreira dele inteira, ele tem 342 jogos apenas, 112 gols em 342, ele não é um centroavante, ele é um autêntico 10, vamos dizer assim, 85 assistências. Então ele tem 112 gols com 85 assistências na carreira dele. Ele também é um jogador que também toma muito cartão amarelo, né? Na carreira ele teve 54 cartões amarelos aí. O Evander, que está gerando interesse do São Paulo e também do tricolor baiano, tá, meus amigos? Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que o Caio Alexandre se envolveu num pequeno acidente, né? Ele colidiu aí com outro veículo em Camaçari, né? O Caio Alexandre, meio-campista do Bahia, se envolveu em um acidente de carro na manhã de hoje, tá? O automóvel conduzido pelo jogador colidiu com outro veículo em um trecho lá da cidade de Camaçari, localizada na região metropolitana de Salvador, e ninguém se feriu, tá bom? Segundo o Bahia, o Caio Alexandre estava dirigindo o veículo quando colidiu com um carro que teve a parte frontal danificada. O meia sofreu, né, o acidente quando estava a caminho aí do CT Evaristo de Macedo para o penúltimo treino da equipe, de olho já na partida de segunda-feira contra a equipe do Curitiba, tá? Mais uma vez, né, jogo horrível, Curitiba frio, 8 horas da noite, segunda-feira, inacreditável. Nesse sábado, o Bahia fez seu penúltimo treino antes da partida contra o Curitiba, marcada para segunda-feira lá no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O Alexandre foi desfalque do Bahia por lesão nos últimos jogos, mas voltou a treinar normalmente com o grupo na última sexta-feira e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para poder enfrentar aí a equipe do Curitiba, tá? Então não deve ser problemas para o Bahia ou Caio Alexandre para as próximas temporadas, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre o Alê Rovelist, que ele já tem data, né? Já tem data para poder regressar aí, para vir para o futebol brasileiro. Então, no próximo mês teremos Alê Rovelist desembarcando aí, agora em junho teremos Alê Rovelist desembarcando em Salvador. Assim que o contrato dele findar, né? Assim que efetivamente virar aí o contrato dele com o Bahia, né, ele vai chegar em definitivo e vai se apresentar, e vai treinar, vai ser integrado ao elenco, e a tendência é que logo depois da volta da Copa do Mundo, Alê Rovelist seja aí apresentado oficialmente, ou durante mesmo a Copa do Mundo, né, seja apresentado oficialmente, integrado ao elenco e jogando pelo tricolor baiano, tá? Infelizmente o Bahia não vai jogar Libertadores, não vai jogar, né, não vai jogar Copa do Brasil, mas o Alê Rovelist tá aí, mais uma jovem promessa, estava fazendo uma excelente Libertadores da América pelo Rosário Central. Inclusive a saída dele do Rosário Central foi uma saída muito sentida, e ele chega para o Bahia para poder disputar a vaga com o William José e também com o Everaldo, né? O Everaldo está em empréstimo, né? A gente não sabe se ele vai ficar. Alguns atletas como o Everaldo e o próprio João Paulo não devem permanecer no Bahia para a próxima temporada, e o Alê Rovelist chega aí, eu acho, né, para ser titular. Se o Rogério Ceni não achar que ele é ponta, se o Rogério Ceni não achar que ele é um zagueiro pela direita, né, porque ele é alto e cabeceia bem, ele chega para ser titular, porque ele é um bom fazedor de gols, ele é um falso lento, ele é um jogador que é um falso lento, se movimenta muito bem, eu acho que ele vai poder agregar muito. O Rogério Ceni vai ter que ter paciência com o Alê Rovelist, tá? Porque tem adaptação, tem a questão, né, enfim, outras questões aí, tem que ter paciência, Ceni, né? A mesma paciência que você não está tendo com o Roman Gomes, você vai ter que ter essa paciência aí com o Alê Rovelist, que chega para poder ajudar o tricolor baiano nessa temporada, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu peço para você deixar o like e se inscrever aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. E lembrando, tá? Segunda-feira o jogo vai acabar às 10 horas da noite, vai ter o super pós-jogo aqui da Gol TV de tudo o que aconteceu de Curitiba e também de Bahia. A gente espera que seja o início de uma virada do tricolor baiano dentro do Campeonato Brasileiro. Curitiba e Bahia que estão muito próximos um do outro na tabela, estão coladinhos, então é um jogo de 6 pontos, tá bom? Então, ó, desejo para você um bom sábado. Amanhã tem vídeo aqui no canal, amanhã tem informação, amanhã tem live aqui no canal para você ficar super bem informado. Então um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!